Deixa eu trazer um assunto aqui que me parece que é palpitante. Talvez até. Rafael, ele atualmente é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que é a BRADEP, e houve um evento recente aqui em Salvador, e seguramente um dos temas, não sei se é o caso, é a utilização da inteligência artificial. Como é que está sendo analisada essa ferramenta para a eleição de 2024? Olha, Rui, eu vou lhe dizer uma coisa, amigo. Eu vou começar lhe dizendo que com a mesma perplexidade que em todos os ramos de atuação da pessoa humana. A gente, na verdade, está diante de algo extremamente novo. Por mais que a gente perceba que o TSE está tentando regular, nós sabemos que 90% no mínimo do que for utilizado vai terminar passando, inclusive, despercebido. As formas, a quantidade de instrumentos, de ferramentas de inteligência artificial, hoje postos à disposição por baixíssimo custo, faz com que a gente tenha muita dificuldade de ter um real enfrentamento. Claro, vamos ver como é que isso vai ser na prática. Mas o fato é que o TSE tem uma tamanha preocupação com isso, que estabeleceu, inclusive, que o uso da inteligência artificial de forma irregular, e quer que eu diga irregular, você tem duas modalidades básicas que podem influenciar na eleição. Um é o uso da inteligência artificial para alterar, por exemplo, vídeos, sons, e fazer com que apareça a imagem de Rui dizendo algo completamente contrário ao que ele pensa. Né? Isso é um clássico. Outra é utilizar... Veja, eu posso utilizar a inteligência artificial tanto para me beneficiar quanto para prejudicar o outro candidato. O uso dessa inteligência artificial para essa finalidade, feito por quem quer que seja, a depender da repercussão que tenha, é caso de cassação. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eu tenho, em determinadas situações, não necessariamente o uso da inteligência artificial, mas pode ser também, mas de outras ferramentas já até mais antigas, para alterar, por exemplo, a velocidade de uma imagem, ou melhor, de um vídeo. E, neste caso, eu tenho por obrigação, ele não está proibido de fazer isso, mas tem-se por obrigação alertar desde o início do vídeo, por exemplo, em qualquer meio que seja de divulgação, seja em redes sociais, WhatsApp, televisão, tem que ter uma legenda muito clara e muito exposta de que aquele vídeo foi alterado. Isso vem, por exemplo, de circunstância, eu não sei se você se lembra aquele caso, fugiu o nome aqui agora, da candidata à presidência dos Estados Unidos, em que fizeram o uso de uma entrevista dela e retardaram a velocidade do vídeo. E aí parecia que ela estava bêbada, embriagada. Isso é o uso de ferramentas para criar uma falsa sensação no eleitorado de que aquela pessoa não é preparada. Né? Então eu tenho hoje, por exemplo, também uma outra norma que impede que eu faça o uso de vídeos e manipule esses vídeos de forma a descontextualizar a situação para prejudicar alguém. Todas essas situações são passíveis de cassação do registro, do diploma do mandato do candidato beneficiado por ela. Então, se por um lado eu tenho muita dificuldade de controlar, digamos assim, para e passo, naquele exato momento, até porque muitos vídeos, muitos conteúdos são divulgados especialmente em grupos de WhatsApp de forma muito instantânea, muito rápida, e já deixam de ser circulados porque já vem um outro vídeo, mas já causaram impacto. E quando se vem uma ordem, por exemplo, para tirar do ar, o que quer que seja, já causou impacto. Eu fico imaginando como é que vai funcionar a justiça eleitoral, que é tão célere, é tão eficaz, tendo que apurar, investigar efetivamente a procedência desses vídeos, se está submetido ou não a uma inteligência artificial, o que requer, muitas vezes, perícia. E na justiça eleitoral, com as representações, talvez não se tenha tempo suficiente para tem evitar os danos, não? Tem situações que são muito gritantes. Sim. Tá? E, logicamente, nessas fica muito fácil de identificar que se trata de uma fake news. Que nada mais é do que a difusão de desinformação. Isso. Né? Há outras situações que podem ser muito mais limítrofes. Eu posso, por exemplo, fazer uma filmagem de uma reunião
e alterar algumas vozes naquela reunião para parecer que tem uma prática de corrupção, por exemplo, como se fosse uma câmera escondida. Lógico que isso se tornará algo muito mais complexo em relação à produção de provas, mas aí vai ser o trabalho de cada advogado e sua criatividade para tentar desconstituir naquele momento ou não. Mas eu já lhe adianto algumas coisas. Primeiro, hoje a gente tem uma figura que é bem complexa, que é da criação da responsabilidade dos provedores de redes sociais, por exemplo, de fazer uma prévia aferição dos vídeos que são postados, tá, com conteúdo eleitoral, para evitar que sejam disseminadores de desinformação. E os provedores, inclusive, são responsáveis administrativa e civilmente, caso deixem, né, difundir esses vídeos de forma desenfreada e sem esse prévio controle. Vai ser muito difícil trabalhar dessa forma, inclusive, para os provedores, porque imagine a quantidade de vídeos que são postados e se atribui aos provedores uma responsabilidade gigantesca, eles estão gritando enlouquecidamente. Por outro lado, a gente vai ter uma outra figura também, que é um repositório do TSE. Você sabe que desde o 8 de janeiro a gente tem uma preocupação muito grande com a desinformação em relação à credibilidade do próprio sistema eleitoral. Então o TSE atraiu para si, por meio da resolução, o poder de, em eleições municipais, inclusive, que ele só teria competência em sede de recurso especial, em terceira instância, ele atraiu para si o poder de polícia para suspender a veiculação de vídeos que ataquem o sistema eleitoral, a honorabilidade dos membros da Justiça Eleitoral ou do Ministério Público Eleitoral. E o TSE, então, manda retirar do ar e faz um repositório. E esse repositório de decisões, ele já indica o conteúdo que, mesmo alterado, deve ser necessariamente retirado pelos juízes eleitorais, com poder de polícia ou por meio de representações. Está se tentando circular todo esse sistema de uma forma a minimizar, pelo menos, o impacto nas eleições. A gente só vai saber realmente o que será efetivo depois. É impossível de prever.